Pai do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler um versículo da palavra de Deus que diz assim, João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz assim: se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Ok? Então Jesus está falando da questão da verdade. Quem é que está com a verdade? Perguntar para um catolicismo, ele diz que está com a verdade. Perguntar para um adventista, ele diz que está com a verdade. Se perguntar para o evangélico, eu sou evangélico, nós dissemos que estamos com a verdade. Se perguntar para o espírita, ele diz que está com a verdade. Perguntar para os testemunhos de Jeová, também ele diz que está com a verdade. Perguntar para os mormons, ele diz que está também com a verdade. Perguntar para os adventistas, ele diz que está com a verdade. Então, na verdade, quem é que está com a verdade? Primeiro, a gente tem que analisar que todo ensinamento doutrinário tem que estar na Bíblia Sagrada. Se realmente estiver na Bíblia, aí a gente tem que analisar para não ser enganado, ok? Vamos entender um pouco aqui das doutrinas adventistas, aonde os adventistas chamam a gente de irmão. Os evangélicos são os nossos irmãos, ok? Mas quando está lá dentro, ele não ensina dessa forma. Ele diz que nós somos apóstata. O que é apóstata? Apóstata é aquele que apostatou da fé, que tem apostasia, ok? E nós somos da Igreja Católica. Ele diz que a Igreja Católica é apóstata e nós somos filhos da Igreja Católica. Então também nós somos apóstata. Aqueles que cometem apostasia, que distorcem a palavra de Deus. Agora, na nossa frente, chama a gente de irmão, ok? Mas, para mim, não tem problema nenhum chamar de irmão. Que Deus te abençoe, nossos irmãos adventistas. Agora, nós, como eu sou como um evangélico, nós amamos todos os tipos de pessoa, não importa que seja qual a religião. Católico, espírita, ateu, adventista, qualquer religião, nós amamos e devemos amar. Agora, assim como Jesus falou lá em João capítulo 3, versículo 6, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira de que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Amar não significa concordar. Deus não concorda com o pecado de ninguém. Deus ama o pecador, mas não concorda com a prática do pecado. Assim também, nós devemos amar a todos, adventista, testemunho de Jeová, o ateu, qualquer religião, devemos amar. Mas nós não concordamos na questão da divergência de doutrinário. Alguns pontos que nós não concordamos entre testemunho de Jeová, que não doa sangue, nós não concordamos com isso. Diz que o inferno não existe, nós não concordamos com isso. Para o catolicismo, o batismo de criança, nós não concordamos. O purgatório, que haverá salvação no purgatório, nós não concordamos com essa questão, entendeu? Os mormons dizer que Jesus é irmão do diabo, nós não concordamos com essa situação também. Então, amar é uma coisa, concordar é outra. Então, é isso que eu quero dizer na questão do adventista. Vamos ver as doutrinas dos adventistas, ok? Piores heresias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você já conhecia essa seita? A primeira é a guarda obrigatória do sábado. Os adventistas ensinam que a guarda do sábado é essencial para a salvação. No entanto, a Bíblia afirma que a salvação vem pela graça mediante a fé, não pela observância de dias específicos. A segunda, eles acreditam que, após a morte, a alma entra em um estado de sono e fica inerte até a ressurreição. Mas a Bíblia diz que estar ao... Então ele mostra aqui que existe estar presente com o Senhor. várias doutrinas. A terceira heresia é o juízo investigativo. Essa doutrina diz que desde 1844, Jesus está investigando os pecados dos crentes para decidir quem será salvo.
Isso contradiz a ideia bíblica de que Jesus completou sua obra redentora na cruz. A quarta, ter a senhora Ellen G. White como profetisa. Sim, os adventistas consideram os escritos de Ellen White tão importantes e em pé de igualdade com a Bíblia. Porém, o cristianismo ensina que a Bíblia é a única autoridade final. E em quinto lugar, a crença que Jesus, as 5 piores heresias da Igreja até aqui. Adventista do Sétimo Dia. Então nós vemos aqui alguns argumentos que mostram sobre a Adventista. Às vezes muitas pessoas não conhecem as doutrinas do Adventista, ok? Mas eu quero passar aqui a questão. Os Adventistas ensinam a guarda do sábado. Se você não guardar o sábado, você não tem salvação, ok? Ele ensina não é aquela questão que aquele que guarda o sábado, sim, haverá salvação. Não, ele ensina que não guardar o sábado não tem salvação. Esta é a realidade, ok? Também, ele ensina que não existe vida após a morte. Quando a pessoa morre, a partir dessa vida, deixou de existir, ok? Agora, quando nós vemos na passagem da Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, Jesus fala de Rico e Lázaro, 2 homens que estavam aqui nessa terra, os 2 morreram, e na vida após a morte, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele teve uma comunicação ali. Também o rico disse assim: Pai Abraão, manda que Lázaro moe a ponta do seu dedo, refresca a minha língua, que eu estou em tormento. Como é que ele pode estar em tormento se ele deixou de existir? Terceiro, o rico pediu para que Abraão mandasse algum dos mortos ir na casa do pai, aonde? Aqui na terra, porque ele tem 5 irmãos. Significa consciência. Ele se lembrou que tinha 5 irmãos. Então, para os adventistas, que a pessoa quando morre, deixou de existir. Agora, será que a pessoa deixa de existir mesmo? Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim: não temeis o que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então Jesus quer dizer o quê? Que o corpo, alguém pode matar, tirar a vida de alguém, mas não mata a alma. Se a alma não morre, é o que Jesus está falando, então onde está a alma de Caim? Aonde estão as almas daqueles que morreram no dilúvio, ou em Sodoma e Gomorra, ou aqueles que morreram nas guerras? Onde está? Ok? Então nós vemos a palavra de Deus que a alma não morre. E também fala de Ellen G. White, a profetisa do Adventista. Uma coisa eu quero dizer. A profetisa do Adventista, ela diz que o diabo se arrependeu. Queria voltar para o céu, mas Deus não perdoou, porque ele poderia se rebelar novamente. Agora aquela questão. Primeiro, você não vê o diabo se arrependendo de Gênesis a Apocalipse. Você não vê. Segundo, Deus não perdoou porque ele poderia se rebelar novamente. Mostra que Deus não é onisciente. Mas nós sabemos que Deus é onisciente e sabe de tudo. Terceiro, é que o diabo se arrependeu. Então nós vemos essa questão que o diabo não se arrependeu. Ok? O diabo queria entrar no céu novamente. Você não vê isso aí. E o diabo queria o perdão de Deus. E Deus não perdoou porque ele poderia se rebelar novamente. Então tudo isso é a questão do Adventista. Quais os outros argumentos? A Adventista ensina que, Ellen G. White ensina que viu Enoque no mundo onde tinha 7 luas. Ok? E lá ela viu o bom velhinho Enoque. Que mundo é esse? Que é onde ele está, lá tem 7 luas. Esse é o problema para nós. Como evangélico, nós não cremos nessa questão. Né? Agora, cada um tem as suas crenças. Só que nós defendemos a nossa fé e nós não acreditamos nessa questão. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.